Olá, alunos da turma ATSM 21, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, videoaula da disciplina Introdução à Metodologia de Pesquisa Informática. E hoje nós iremos falar sobre fontes de pesquisa. O que é fonte de pesquisa? Qual que é a diferença de fonte de pesquisa e referência bibliográfica? Palavras-chave, né, alguns sites, né, fidedignos para procurar as nossas fontes de pesquisa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre artigo, revista eletrônica, biblioteca, né? Tudo isso vocês vão ver aqui na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta no portal, me mandar um e-mail. E lembrando que no término dessa aula tem uma atividade complementar para fornecer aí um instrumento de estudo para vocês, tudo bem? Espero que vocês gostem, então vamos lá. Fonte de pesquisa é definido como lugar de buscas históricas ou complementares. Então, fonte, né, quando a gente pensa aí na palavra fonte, né, já tem origem de algum lugar que tenha muitas informações, né, seja ela que eu vou utilizar ou não no meu trabalho, tá? Diferente da referência bibliográfica, né, que referência bibliográfica eu só vou citar ela no meu trabalho se eu utilizá-las, né? As fontes não. As fontes eu posso ver inúmeras fontes, né? Posso entrar lá em 15 sites na internet, olhar 2 livros sobre o assunto. Porém, no final, para a realização, a elaboração do meu trabalho, eu vou utilizar apenas 2 ou 3 fontes que sim eu tenho que citar como referência, tá? Fontes de pesquisa, como o próprio nome já diz, é o conjunto de materiais que você utilizará para embasar o seu projeto de pesquisa, ideia ou trabalho final. Então, como eu falei para vocês, é tudo aquilo de informação que a gente consegue captar, tá? Elas se diferem da referência bibliográfica porque as referências são apenas aquelas que você de fato consultou e utilizou, enquanto as fontes podem ser inúmeras e você pode ler de forma apenas consultiva e perceber que ela não necessariamente pode ser utilizada no seu referencial. Então, volto a dizer, eu posso olhar lá 5 sites, né, fontes de pesquisa. Porém, né, desses 5, um filtro, eu imagino que 2 seja utilizado no meu trabalho. Esses 2 são as minhas referências que eu preciso citar no meu trabalho, tá bom? Referências ruins e de fontes questionáveis, por outro lado, enfraquece a qualidade acadêmica do trabalho e pode lhe custar a graduação e o curso, né, técnico de enfermagem aí. Uma vez que o material utilizado pode ser plagiado ou conter conceitos e informações equivocadas que vão prejudicar seu trabalho. Então, fontes que não são confiáveis, né? Blogs, Facebook, né? Tem algumas fontes que elas não são 100% confiáveis e essas informações elas podem ser fake news ou até mesmo plágio, né? E o plágio ele é crime, né? Volto a dizer, plágio é pegar a informação do coleguinha, deixar exposto para todo mundo e dizer que eu fiz, mas na verdade foi o meu colega, um autor X, que descreveu, né, aquele trecho, aquela observação que está constando no meu trabalho, tá bom? Por esse motivo, é preciso ser criterioso com as referências que utiliza e tomar cuidado redobrado para não reproduzir conteúdo que não tenha qualquer valor científico. Então, cuidado com aquele Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aquele copia e cola, porque além dele ser plágio, né? Você está transmitindo uma informação que não é fidedigna, tá? E existem alguns tipos de fontes, né? Elas são classificadas, na verdade, em 3 grandes fontes, né? São as fontes primárias, secundárias e terciárias, que agora, resumidamente, eu vou demonstrar para vocês qual que é a diferença de cada uma dessas fontes, tá?
Fontes primárias são as produzidas diretamente pelo autor da pesquisa. Um livro, por exemplo, né? Um livro de uma determinada história, de um conto, isso é fonte primária, foi o autor lá, né, que escreveu aquele conteúdo, tá? Então, por exemplo, relatórios, canais, tese, dissertação, normas, né, artigos, né? Todos esses exemplos são que alguma pessoa descreveu aquilo, tá? Fontes secundárias, ela basicamente é a agrupação de fontes primárias, né? Então é um único conteúdo, porém com várias informações, né? Trazem a informação agrupada e organizada, tendo a função de facilitar o uso da informação dispersa nas fontes primárias. Então é um conjunto de informações. Pode estar em bibliografias, em dicionários, né? Todas aquelas palavras são junções de informações, né? Enciclopédias, índice, enfim, tá? Fontes terciárias, né? Normalmente eles são guias, né? Algum folheto, algum catálogo, algum guia de leitura. Então, antigamente, né? Quando não se existia a internet, a gente ia muito na biblioteca e para saber a localização dos livros na prateleira, a gente tinha um guia de literatura, um guia da biblioteca. Então você olhava lá o guia e procurava sobre o assunto que você gostaria de pesquisar, né, de qual livro que você gostaria de consultar, e esse guia era um resumo, né, uma consolidação das informações para facilitar a minha pesquisa, tá? Então, quando a gente fala em fontes terciárias, né, elas são representadas aí como guias às fontes primárias e secundárias, trazendo uma síntese, um resumo, né, ou uma consolidação de informação. Exemplo, bibliografias de bibliografias, né? Catálogos de biblioteca, centro de informação e livraria, diretórios, guias de literatura, revisões da literatura, enfim, tudo que é síntese, resumo, uma pesquisa fácil, a gente costuma dizer que é uma fonte de pesquisa terciária, tá? O saber o que buscar pode parecer confuso, mas há uma forma bem simples de fazer, que é estabelecendo ou delimitando as palavras-chave, né? Então, lá no modelo do nosso trabalho também, né, nós temos as palavras-chave. Então, quando eu vou consultar algum tema, eu já preciso ter em mente o que eu quero buscar nas minhas fontes de pesquisa. E para isso eu utilizo as palavras-chave. Então, suponhamos que eu queira falar aí de chuvas, né? Então, eu utilizaria lá como palavra-chave na minha fonte de pesquisa: chuva, tempestade, temporal. Eu poderia utilizar essas 3 palavras-chave para que a minha busca seja um pouco mais filtrada, uma forma mais simples, tá? No nosso trabalho aí que nós iremos entregar nessa disciplina e nas demais, também debaixo lá do resumo tem as palavras-chave, né? O professor, a escola precisa entender, além da sua fonte de pesquisa, quais as palavras que você utilizou para a busca daquele conteúdo, tá? É com essa pesquisa que você encontrará inúmeras fontes. Por isso, deverá filtrá-las para entender quais possuem maior envolvimento com o seu tema e a sua área. Então, quando eu coloco lá chuva, temporal, tempestade, vai aparecer inúmeras notícias, artigo, né? Alguma referência importante. Então, eu tenho que saber filtrar, né? Se eu estou falando, eu quero saber quantos milímetros choveu na noite anterior, né? Eu não posso olhar um artigo que fala sobre a origem, né? Como que é o ciclo da chuva. Eu não posso olhar isso, né? Então, eu preciso saber filtrar todas essas fontes, tá? Utilizando ferramentas como o Google Acadêmico, por exemplo,
você pode filtrar a busca por palavras desde logo, o que te poupará o trabalho de conferir depois. Então, na nossa aula aí virtual, eu vou demonstrar para vocês, né? Existem algumas bases de dados, a Cielo, PubMed, né? Google Acadêmico, que ele facilita, né? Ele tem alguns filtros disponíveis que a gente coloca nossas palavras-chave lá e consegue filtrar aquele conteúdo. Então, na nossa aula virtual, eu vou demonstrar para vocês como é que se faz essa busca inteligente, tá? As fontes confiáveis sempre citam outras fontes, o que permite fazer a busca da fonte específica. Então, se eu estou lendo um artigo científico, provavelmente quem escreveu aquele artigo vai citar alguma referência. E eu posso ir lá, olhar a referência dela, né, pesquisar por aquela referência para ter maiores detalhes do tema que eu estou pesquisando. Cuidado com artigos da internet que falam muito sobre um assunto específico, mas não relacionam fontes, porque isso provavelmente é plágio, né? Então, se eu estou falando aí sobre a origem do Covid, não fui eu que descobri a origem do Covid. Alguém descobriu a origem do Covid, né? E se no meu trabalho, naquele trabalho que eu estiver pesquisando, não tiver referência, provavelmente aquele trabalho é plagiado, tá? Igualmente, para garantir que a sua pesquisa tenha credibilidade, você pode utilizar como fonte instituições de estudos recomendadas, centros de pesquisa e universidades ou grandes especialistas da área. Então, desde a busca em livros, na internet, hoje em dia existem as bibliotecas virtuais, tá? O uso da internet facilita muito a pesquisa, mas em termos de confiabilidade, o bom e o velho livro também pode ser fonte de consulta. Além de não poder editar o conteúdo depois de publicados, os livros também são mais facilmente encontrados e consultados, enquanto o conteúdo online pode ser retirado do ar a qualquer momento. Então, o livro, quando foi lá na editora para publicação, ele já foi revisado inúmeras vezes por outros coautores, né? Então, quando ele vai para publicação, com certeza o conteúdo é confiável, tá? Já a internet, né, muitas vezes, se eu retiro aquela informação de um site não confiável, aquele conteúdo, além de poder ser alterado, né, ele não pode ser que não seja fidedigno àquele conteúdo que eu estou utilizando na minha pesquisa, tá? Fontes de pesquisa mais utilizadas. Eu citei aí as mais utilizadas, mas é claro que existem N outras, tá? Então a gente começa aí com o bom e o velho livro, né? Que ele pode ser encontrado tanto no formato físico, nas bibliotecas, como em e-book, né? Hoje em dia existem vários livros, né? Até mesmo gratuitos, que nós conseguimos baixar pela internet. E aí, esse método é chamado como e-book, né? Eles são incrivelmente úteis na procura de outras fontes, já que oferecem uma lista de referência bastante extensa e, como a maioria dos livros, passa por um conselho editorial. A garantia da fonte é maior. Então, quando a gente pega o livro e lá nas últimas páginas vai ter N referências, né? Para realização, elaboração daquele livro foi utilizado outras referências, né? E tudo isso é citado no livro também, tá? Periódicos são revistas científicas, né? Então, lá no Google Acadêmico a gente vai encontrar muito, tanto artigo científico como periódicos, que são revistas, tá? Cada um tem as suas características específicas, mas a maioria oferece artigos científicos, resenhas e ensaios ou relatos de experiência a depender da área. A enfermagem, existem várias revistas, né? Tem uma especial que é a Revista Brasileira de Enfermagem e tem uma também muito conhecida como a Revista Gaúcha de Enfermagem, né? Lá, nessas fontes de pesquisa, existem vários periódicos, artigos relacionados à área da saúde, tá?
Artigos científicos também são exemplos de fontes de pesquisa, né? Geralmente ele integra um periódico, mas nem sempre. Então, às vezes ele pode estar relacionado com alguma revista científica, esse artigo, mas não necessariamente, tá? Tanto que muitos acadêmicos aí, né, de doutorado, mestrado, eles descrevem um artigo científico, um estudo, né, alguma tese, e eles podem inserir nesses periódicos, nessas revistas científicas, tá? A importância de utilizar artigos é que eles geralmente trazem assuntos mais atuais e novas abordagens acerca do tema. Então, os artigos, né, constantemente existem várias publicações e são os estudos mais recentes, seja ele uma busca explorativa, quantitativa, qualitativa, tá? Além disso, artigos são muito mais curtos que livros, o que facilita a leitura rápida para se aproximar do tema com mais facilidade. Canais de evento. Canais de eventos são documentos que compila todo o conteúdo gerado, debatido, produzido e apresentado em um evento sobre determinada temática. Ainda mais com essa questão de pandemia, surgiram vários tipos de congressos, né? E nesses congressos online, né, da área da saúde, tinha lá o campo, as questões de canais de evento, né, que determina a temática que será falada, produzida naquele evento, tá? Legislações, também posso utilizar, né, como fonte de pesquisa, legislação. Então, se eu estou falando lá no meu trabalho sobre violência da mulher, eu posso citar, né, algum artigo, algum parágrafo da legislação aí, específica a esse assunto, tá? Também é importante lembrar que legislações são boas fontes de informação para diversos assuntos, como direitos básicos. Por exemplo, se você for produzir algum trabalho sobre a educação, poderá encontrar inúmeras leis e códigos que podem fornecer ótimas informações. Resenhas. Também existem várias resenhas aí disponíveis, né, na internet, que são basicamente o resumo de um livro, o resumo de um filme, né? Então existem vários tipos de resenhas disponíveis aí como fonte de pesquisa, tá? Resenhas são boas fontes de pesquisa para constar na bibliografia, mas pode ser muito úteis, especialmente em duas questões. A primeira delas é quando você leu uma obra e não compreendeu. Então, tem a opção de ler algumas resenhas para compreender melhor o assunto. A segunda é quando você está em dúvida sobre ler ou não a obra inteira. Então, as resenhas podem te dar pequenos spoilerzinhos, né, sobre o que você encontrará. Então, a resenha é o resumo daquele conteúdo, tudo bem? Pesquisas do IBGE, né? Também posso utilizar ele como fonte de pesquisa. Então, se eu estiver procurando algum dado numérico, né? Número de nascidos no Brasil no ano de 2020, número de óbitos, né, no Brasil em 2020. Então, eu posso entrar lá no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e retirar aqueles dados numéricos por lá, tá? Esse instituto, ele é público, né, de administração federal brasileira e oferece boas pesquisas para coletas de dados em estudos que dependem desse tipo de fonte. Então, se eu preciso de coisas numéricas, né, em questões principalmente da área da saúde, eu consigo retirar lá no site do IBGE, tá bom? E agora, onde encontrar essas fontes de pesquisa? Eu já deixei específico aí nessa videoaula, né? Que como fonte de pesquisa a gente tem livro, periódicos, artigos, canais, legislações, né? Resenhas. E onde é que eu encontro tudo isso, né? Existem alguns bancos de dados, né? Algumas bibliotecas virtuais que facilitam essa nossa busca de fontes, tá? Então, eu citei algumas delas aí, né? A primeira eu deixei aí as bibliotecas universitárias, né?
que muitas vezes esquecemos de utilizar as bibliotecas online de universidade, mas elas são ótimos meios de encontrar fontes de pesquisas, tais como dissertação, tese e resenha, tanto no formato online quanto offline, né, nas prateleiras mesmos. Bons exemplos de bibliotecas universitárias são as da Unicamp e da USP. Elas são bibliotecas virtuais, além de existirem as físicas também, né? É imensa a biblioteca lá da Unicamp e a maioria, né, dos artigos, dissertação, tese, né, alguns livros, eles estão disponíveis aí no modo online, tá? Aqui na nossa aula online, eu vou até entrar para vocês verem como que é a questão tanto da Unicamp como da USP, tá? Google Acadêmico, bastante utilizado para fazer uma busca de artigos científicos, revistas e livros. O Google Acadêmico permite a criação de pastas na minha biblioteca para guardar artigos, ferramentas indispensáveis no processo de revisão da literatura. Então, quando eu entro lá no Google Acadêmico, coloco a minha palavra-chave, eu vou conseguir filtrar, né, N artigos, né? Posso ler o resumo de cada artigo e se eu me interessar por aquele resumo, eu posso salvar lá na minha biblioteca, tá? Salvando esse artigo, no final, né, do meu estudo prévio ali, eu vou lá naquele campo de minha biblioteca e vou salvar, utilizar aqueles artigos, teses que eu acho pertinente para o meu trabalho, tá? Cielo também, né, é uma fonte, um banco de dados e ele possui muitos artigos acadêmicos, tá? Também utilizo ele muito na minha prática diária, né, porque são artigos atualizados constantemente, tá? Possui uma variedade de revistas de diferentes países, além de livros, artigos de conferência. Neste sentido, o Cielo possui uma série de filtros que agrupa artigos por área de conhecimento. Então, por ele ser um banco de dados, também a gente consegue filtrar. O que eu quero é em língua estrangeira, em língua brasileira, né? O período, né? Eu quero ver de 2019 e 2020, né? Sobre esse assunto, eu consigo filtrar lá no Cielo também, tá? E PubMed também, né, é outra plataforma aí de bancos de dados, né, e ele concentra mais de 28 milhões de documentos da literatura biomédica, revistas e livros online. Assim, você poderá acessar tanto o PDF do artigo quanto informações para citar nos trabalhos, tá? Então, igual o Google Acadêmico, o Cielo, o PubMed, resumidamente, eles são bancos de dados, é uma plataforma de dados que recebem, né, esses artigos, dissertações, tese, revistas, né, científicas, claro, né, periódicos, enfim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma perguntinha aí via portal, me mandar um e-mail e a gente vai se falando, tudo bem? Obrigada pela participação e até a próxima. Beijos!